3 horas. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Céu do Dia. Hoje a Lua transita pelo signo de Capricórnio, trazendo a nossa atenção para o lado mais concreto da nossa vida, trazendo a nossa atenção para os resultados que a gente está colhendo no momento, trazendo atenção para a nossa vida profissional, para o lado prático, para o lado pragmático do nosso cotidiano. Esse Mercúrio retrógrado no signo de Sagitário, como a gente falou, também está fazendo com que a gente volte a nossa atenção, o nosso foco, de uma maneira mais ordenada, porque a energia de Sagitário, ela busca a empolgação, é uma energia muito movimentada, muito entusiasmada, e esse Mercúrio, ele pede para a gente colocar o freio de mão, principalmente naquilo que se diz, naquilo que se fala, para a gente conseguir encarar algumas verdades e reconstruir a maneira como a gente vê o mundo, né? Muitas das questões ideológicas, né? Muitas das questões filosóficas, as cosmovisões, principalmente a respeito de como a gente enxerga as dinâmicas, as relações de poder e violência na sociedade, que tem a ver com Capricórnio, por conta que tem a ver com as hierarquias, né? E Sagitário, que tem a ver também com o poder que o conhecimento e o poder que a fé tem em relação com essas hierarquias, né, que governam o mundo. Então, o nosso olhar a respeito das mais diversas pautas humanitárias, né, o Mercúrio em Sagitário, ele faz com que a gente tenha que ter contato também com essa consciência coletiva, com essa consciência a respeito do que as ideologias, do que também, por um outro lado, as verdades são capazes de fazer, né? Então, a gente tem ideologias amplas, ideologias que servem para perseguir, cercear, dizimar, exterminar o outro, ideologias que vêm numa tentativa de tentar libertar. A questão é, se existem dois lados da história, existem dois lados também da nossa psique, né? Um é aquilo que a gente é, outra é a nossa negação. E ontem eu estava lendo sobre racismo, inclusive eu vou recomendar aqui um livro excelente, de uma autora que se chama Grada Quilomba, uma autora que estou lendo na disciplina de História Pós-Colonialismo e Eurocentrismo lá na universidade, se chama Memórias da Plantação. E essa autora, ela estuda termos psicanalíticos, tá? E ela trata do assunto racismo, entendendo o sujeito branco, o sujeito preto, como pessoas possuidoras de psique, né? E ela analisa a construção do eugenismo, que foi uma corrente pseudocientífica que trouxe aí uma fundamentação para toda a perseguição racista que havia na época, e ainda existe, mas principalmente na época da escravatura, né? Foi uma corrente pseudocientífica, o eugenismo, que veio para tentar justificar a escravatura, né? E ela analisa a construção disso dentro dos termos da psicanálise. Quem curte astrologia e gosta de entender mais sobre esses assuntos tão importantes para a gente, fica a recomendação, vai gostar muito, dá até para relacionar com o eixo Libra aí do Áries, o eu e o outro, né? O sujeito e o objeto. Então, fica aí a recomendação. E essa reflexão, parando para pensar junto com essa Lua em Capricórnio e esse Mercúrio retrógrado em Sagitário, a gente deve parar para pensar como, né, as nossas atitudes, as nossas visões, aquilo que a gente defende, ele está, de certa maneira, negando ou fomentando aquilo que é de mazela, né, do mundo para a humanidade, né? Muitas vezes a gente tem uma determinada visão a respeito de um processo histórico, a respeito de uma realidade, a respeito de um privilégio que a gente tenha, e a gente defende a continuação disso, e a gente não para pensar
que as políticas, elas não devem ser pensadas só para si, elas devem ser pensadas para uma sociedade, né, que essa sociedade diversa e que ela abarca uma série de identidades, né? Então, o Mercúrio retrógrado em Sagitário, ele faz com que a gente se confronte com as nossas verdades e filosofias interiores, que a gente problematize elas, que a gente entenda a raiz do problema, né? Aonde que isso está fundamentado, aonde que isso vem, né? Qual é o ovo dessa galinha que se chama ideologia, tá? O que que gera isso? Quais fatores, né, psíquicos estão por trás disso? E Sagitário tem a ver com a busca pela verdade. Capricórnio tem a ver com as hierarquias mundanas. Então, tem a ver com ideologia, tem a ver com políticas, né? Então, hoje é um dia para se repensar em sociedade. Tá? Você, com as suas atitudes, pensamentos, você está negando uma realidade que é de opressão, ou você está ah, ah, tentando aceitá-la, entender o que é possível você fazer enquanto indivíduo, enquanto pessoa que possui livre-arbítrio, que possui poder de fala, que possui voz, o que você tenta realizar no seu dia a dia, tá? Porque é muito fácil, né? A gente fala assim, não sou racista. Muito difícil é chegar no colega branco que declara o seu racismo e falar assim, olha, querido, você precisa calar sua boca porque você está errado, que você está falando de uma violência, um crime, nananana. Certo? Então, a mudança, ela vem quando a atitude, ela se alinha com a intuição. A atitude se alinha com a ideologia. Defender ideologias é muito fácil. Compreender o que elas implicam na prática é muito difícil. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que falam, não, porque eu acho que tem que matar mesmo. Ah, é? Então pega uma arma e vai lá. Você teria coragem? Será que é isso mesmo que você defende? Né? Não, porque precisa trabalhar, porque tem que se matar mesmo, porque é isso, você tem que receber o tanto que você trabalha. Mas a pessoa está no trabalho e também não para de reclamar, né? Não, porque eu estou me sacrificando, porque eu estou correndo aqui. É legal essa realidade de exploração de trabalho, de você ter que se matar para conseguir arcar com as suas responsabilidades financeiras, pagar a sua pensão, pagar as suas contas, pagar ali. É legal essa realidade de ser escravo do trabalho, né? Então, por que que você ainda continua a defender um sistema de meritocracia? Né? Então, a gente precisa colocar a mão na nossa consciência e entender que as ideologias, elas muitas vezes estão distantes da nossa realidade. Elas não compreendem a realidade, porque elas estão concebidas num nicho que lembra muito a caverna de Platão. A pessoa não saiu do sofazinho, da sala da TV, do Facebook dela, para fomentar aquela ideologia. Ela não foi ler sobre ciência política para entender o que é direita, esquerda, da onde que veio esses termos, que no caso foi aí da Revolução Francesa. Mas ela quer defender uma política. Ela quer defender o ponto dela. Ela quer defender a ideologia dela. Ótimo, então vamos estudar, então vamos entender o impacto dessas ideologias em sociedade. Tá? Beleza? Tá? É, é, é muito complexo a gente falar de pautas aqui,
sem pensar nos privilégios, né? Nos privilégios, né? Eu já vi, por exemplo, alguns homens argumentando, não, porque homem tem que pagar caro na balada para entrar e a mulher tem que pagar menos, é machismo também, né? Engraçado que sempre quando é cômodo, né? Aí as pessoas lembram que o machismo existe. Sim, é machismo também, mas o cara não reclama quando a balada tá cheia de mulher, ele fala, nossa, só tem filé. Né? Então, assim, reclama que para o homem é mais caro, mas no momento em que ele se sente ali no meio de um harém, tá tudo certo, né? Aí ele não reclama, né? Reclama do serviço militar obrigatório, mas não reclama do salário mais alto, né? Então, assim, é fácil a gente apontar o dedo quando a gente é ignorante sobre o assunto. É fácil falar o que a gente acha, a nossa opinião, quando a gente não tem conhecimento e ciência sobre o assunto. Mercúrio retrógrado e Sagitário, ele pede para você reveja as bases científicas por trás do seu discurso. Reveja onde está fundamentado o seu discurso. Muitas vezes a gente vai ver muitos discursos por aí, não tem fundamentação nenhuma, tem fundamentação na minha opinião, no eu acho. Não, você não acha, você tem que estudar ciência política. Porque eu quero aprender a votar bem, vai estudar ciência política. Porque eu acho que direita é lindo, esquerda é tudo demônio, vai estudar ciência política. O Mercúrio retrógrado em Sagitário, pessoal, ele também pede para a gente fortalecer a nossa ligação com o nosso pensamento crítico, porque Sagitário tem muito a ver, na sua polaridade negativa, com fundamentalismo religioso. Tá? Então, eu acho que isso é errado, porque está na Bíblia que é pecado. Beleza. Mas por que isso seria errado? Né? Por exemplo, o pecado capital da gula. Por que a gula é pecado? Porque você comer muito mal faz você se sentir mal, faz você passar mal? Então, comer demais é uma coisa que você tem que evitar, a gula é uma coisa que você tem que evitar por questões de saúde, não porque Deus vai te chicotear quando você morrer. Entendeu? Então, a gente precisa rever determinados parâmetros que muitas vezes a gente considera como verdade absoluta e vai ver onde isso está fundamentado, nem faz sentido, não tem nexo, tá bom? Gente, é dia hoje para a gente problematizar, a gente vai estar questionador, né? Pessoas vão assistir aqui o Céu do Dia e falar assim, nossa, mas hoje o Micael está militante. Não, gente, é a energia que está no céu. Hoje a gente acorda questionador. Hoje a gente acorda com a sensibilidade em Capricórnio, a gente acorda sensível para as hierarquias, para as dinâmicas, para as relações de poder e controle do mundo, e a gente repensa as ideologias que estão por trás disso. Mercúrio retrógrado em Sagitário. Né? Hoje é essa energia que a gente tem que entrar. Então, se você está se sentindo incomodada com os pontos que eu estou trazendo aqui, é exatamente isso que tem que acontecer. Esse incômodo precisa acontecer para que haja a busca pela verdade por trás daquilo que a gente pensa. Por que isso que eu estou falando aqui incomodou você? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, né? Gente, esse sol aqui em Sagitário, da mesma maneira como Mercúrio ele está buscando rever a verdade, a ideologia por trás, o Sol está revelando.
está revelando, né? E é muito bonito a gente falar sobre o perdão, a gente falar sobre a empatia, né? Os espiritualistas adoram falar do perdão, da empatia, do aceitar o erro, né? Mas e quando a pessoa vai lá e erra feio com a gente perdoa? Esses dias eu estava conversando com um colega que falou mal a respeito me falou mal, não, ele me contou que uma das pessoas ali do meu convívio tinha praticado agressão contra a ex-namorada, né? Isso é horrível, né? E se esse indivíduo ele é excluído da sociedade logo após o episódio de agressividade, ele vai mudar? Ele vai entender o que ele errou? Qual é a chance dele voltar a fazer o mesmo erro? Gigantesca. Então, o que eu faço com um sujeito desse que faz uma atitude absurda dessa, como agredir a ex-namorada, uma atitude machista, misógina dessa? O que eu faço? Passo a ignorá-lo? Ou chamo para conversar igual adulto e falo assim, ó, fulano, né? Então, assim, excluir, fingir que não existe, varrer para debaixo do tapete, não ajuda. Não é tratar o opressor como vítima, mas é entender que muitas vezes ignorar piora a situação, né? Por exemplo, racismo. O que eu faço com uma pessoa que fala lá que outras pessoas que têm a pele escura são inferiores? Eu tenho que levar livro para essa pessoa, eu tenho que aplicar corretivo para essa pessoa, eu tenho que ensinar essa pessoa precisa ser educada. Se ela for excluída da sociedade, ela vai continuar pensando um monte de coisa que está errada, vai ensinar isso para o filho, para o neto, para todo mundo. Aí, quando a gente vai ver manifestação lá em Charlottesville, 2017, nos Estados Unidos, o cara falando com a criança no meio de uma manifestação com um monte de suástica, falando, eu aprendi com meu pai a defender a raça branca e estou aqui ensinando isso para minha filha. Cara, precisa ter uma intervenção ali, precisa explicar para o cara que não existe raça branca. Só que se ninguém tiver coragem de chegar perto dessas pessoas que erram, desses seres humanos que têm defeito, a mudança também não acontece. O opressor não é um corpo estranho. O opressor é um corpo presente e muitas vezes dominante na sociedade. Se a gente não entende como parte componente da sociedade, não existe mudança. Tá vendo como perdoar é fácil na teoria? Tá vendo como é fácil falar, difícil fazer? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, pessoal, porque ontem nós tocamos em assuntos bem delicados lá na faculdade, nós conversamos e lemos um texto bem denso, bem forte, esse aí, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Leiam, leiam. Quem gosta de psicanálise vai amar, vai amar. Necessário, necessário, tá? E me senti na obrigação de tecer esses comentários aqui, pessoal, tá? Porque a gente é profissional em julgar o erro do outro e não olhar para os nossos próprios. A gente nega a nossa sombra e projeta isso no outro. E no livro,
a Grada Quilomba fala sobre como os eugenistas e os racistas projetam essa sombra nas pessoas negras, né? E é daí que vem a ideia de que preto não tem alma, porque as pessoas negras são pessoas do demônio, não sei o quê. E toda aquela ladainha racista que a gente já ouviu falar bastante, né? Então, o que eu faço, né? Porque, assim, as pessoas negras, elas estão cansadas de saber o que é racismo. Quem é que precisa estudar sobre racismo? São as pessoas brancas. Quem é que precisa ser educado com muita paciência e empatia? As pessoas brancas. Quem é que precisa ler sobre feminismo? Os homens. Os mais machistas precisam ler sobre feminismo. Então, se você se incomoda de ouvir a palavra militância, feminismo, isso já é um grande sinal sobre em qual lado você está. Sobre que tipo de situação você está defendendo. Lembrando que o silenciamento também diz muito. Tá? Gente, ótimo dia. Até amanhã. Tchau.